Boas tardes, boas noites, dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, psicografado pelo Chico, em que ele traz a história da história do mundo, né? A história do planeta, começando desde a sua evolução natural, com as espécies biológicas atingindo os nossos antepassados primatas, né, até os dias próximos aos de hoje. Nesse período, foram os exilados de um dos planetas da estrela de Capela que ajudaram a evolução da espécie. Hoje, particularmente, vamos repetir o último parágrafo e trazer algumas observações da arqueologia, demonstrando algumas provas disto que Emmanuel coloca, né? O período é muito extenso, faltam provas, evidências, mas só para que a gente tenha uma pequena noção do que significou esse exílio para esses espíritos, em que época isto teria ocorrido e quais são as evidências materiais a respeito disso. Então, repetindo a nossa última reunião, Emmanuel coloca: origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram, então, lá os capelinos, né, proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se havia localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta, e que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante, as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos, olvidaram, esqueceram, deixaram de lado, né? Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude de seu elevado passivo de débitos clamorosos. Muito bem, nesse trecho, Emmanuel aqui resume que período, né? Essa é a parte interessante, né? Foram exilados, tinham os espíritos nativos, e esses espíritos nativos oriundos da evolução biológica aqui tiveram como filhos, né, esses capelinos que impuseram as suas características perispíriticas ao novo corpo e deram origem aos ancestrais dos homens brancos, ok? Muito bem, vamos ver o que a história coloca, né? O que a arqueologia, a antropologia coloca, né? Então, quando nós falamos em Homo, H-O-M-O, é o gênero, né? É o gênero Homo. Quando se fala em Neandertal, em Sapiens, já é a espécie, né? Já é um grupo característico dentro desse gênero, né? O Homo, né, os primatas que amealhavam andar em pé ainda não, mas que eram esses avós, bisavós dos homens modernos, né? Há evidências deles através de ferramentas, pegadas, né? Essas ferramentas e essas pegadas datam de aproximadamente 2,8 milhões a 3,6 milhões de anos, né? É muito tempo, né?
Então, eu só vou ler alguns trechinhos aqui, vocês até encontram muito mais coisas na internet, nos outros livros, só para ilustrar, né? Então, nós temos pegadas, por exemplo, né, associadas a ferramentas de 3,7 milhões de anos, né? Que já consideravam a capacidade do homem andar em pé. Então, aí ele passaria a ser o Homo erectus, né? Um outro Homo seria o Homo australopithecus afarensis, da ordem de 3,9 milhões, que é o esqueleto de Lucy, aquele esqueleto que tem uma figura de uma mulher, né, baixinha, com caracteres bem primatas, né? Então, o Homo, lá atrás, nós estamos falando de 2,8 milhões, 3, até alguns falam em 6 milhões de anos, né? Voltando à escala que nós conhecemos. Jesus surgiu há 2.000 anos. Nós estamos falando há milhões de anos, né? Uma coisa é certa, o Homo sapiens é mais ou menos um consenso que ele tem, o Homo sapiens, né, tenha surgido em torno de 300 mil anos. Então, há 300 mil anos surgiu o Homo sapiens. Só que é o ancestral do homem moderno, né? E ele teve as suas regiões em que ele predominou inicialmente, nesses 300 anos, né? Então, não existe nenhuma evidência fóssil do Homo sapiens antes de 300 mil anos. E estou lendo aqui. A espécie mais próxima de nós, o Homo neanderthalensis, só surgiu cerca de 430 mil anos, né, atrás, né? Isso só significa que é possível através da análise de pegadas, né? Então, essa é a referência mais distante daqueles que seriam os ancestrais do homem. Agora, o que é mais interessante é que existiam o Homo sapiens, o homem de Neandertal, entre outros, né? E que não foi uma evolução sequencial, né? O que é uma evolução sequencial? Eu vou passar aqui. O Homo sapiens, ele surgiu a indícios há 300 mil anos. Porém, o Homo de Neandertal também convivia nesta mesma época, né? O Homo erectus, que é o avô de todos eles aí, ele evoluiu a partir de 2 milhões de anos. Então, 2 milhões de 3,6, depois 2 milhões, depois aí 460 mil o homem de Neandertal, depois 300 mil o Homo sapiens, né? E tem outras espécies, né? Então, eu vou pegar aqui um resuminho, né, do livro, inclusive best-seller, né, chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari, né? Muito interessante esse livro porque ele faz uma compilação dos estudos recentes a respeito do tema, né? Então, segundo ele, o Australopithecus surgiu há 2,5 milhões de anos, também conhecido como macaco do sul. Há 2 milhões de anos, na África do Norte, surgiu o Homo neanderthalensis, né? Há 1,5 milhões de anos, na Ásia, surgiu o Homo erectus. Muito bem. E há 300 mil anos, que foi quando surgiu o homem, o Homo sapiens, né? Ele convivia, ele dividia o espaço com o homem de Neandertal, Homo erectus, e já usavam fogo diariamente, né? Então, a frase dele é exatamente essa: há 300 mil anos, Homo erectus, os neandertais e os antepassados do Homo sapiens já usavam fogo diariamente.
Há 150 mil anos, a África é povoada pelo Homo sapiens. E há 100 mil anos, né? Então estamos aproximando cada vez mais do nosso período. Há 100 mil anos, o planeta era habitado por pelo menos 6 espécies humanas diferentes. Não era só o Homo sapiens, tinham pelo menos 6. Era um convívio. Então, veja, o que Emmanuel nos traz dessa evolução, ela não ela é distribuída, mas ela não é homogênea. Não foi num único momento que surgiu o Homo sapiens e os demais se extinguiram, não. Né? Há 100 mil anos havia um convívio dessas 6 espécies. Há 50 mil anos sobreviviam sapiens, neandertais e denisovianos, 3 espécies. E aí, há 50 mil anos. Só que um número interessante, há 70 mil anos, né? O Homo sapiens, eu estou lendo aqui, tá? Começou a fazer coisas muito especiais. Nessa época, bandos de sapiens deixaram a África pela segunda vez. Dessa vez, eles expulsaram os neandertais e todas as outras espécies humanas, não só do Oriente Médio, como também da face da Terra. Então, essa ocupação extensa do Homo sapiens começou a ocorrer há 70 mil anos. Em um período incrivelmente curto, o Homo sapiens chegara à Europa e ao leste da Ásia. Há aproximadamente 45 mil anos, conseguiram atravessar o Mar Aberto e chegaram à Austrália. O período de 70 mil anos atrás, há 30 mil anos atrás, obviamente, testemunhou a invenção dos barcos, lâmpadas a óleo, arcos e flechas e agulhas. Os primeiros objetos que podem ser chamados de arte e joalheria datam desta era, assim como os primeiros indícios incontestáveis de religião, comércio e estratificação social. Bem, onde é que a gente... por que estamos comentando tudo isso? Né? Porque é para buscar uma referência de quando ocorreu a migração, a vinda desses espíritos de Capela. Né? Quando que eles vieram? Foi há 300 mil anos? Há 460 mil anos, quando surgiu os neandertais? Né? Foram em grupos, em ondas. Né? Se surgiram há 300 mil anos, por que essa chamada revolução cognitiva? Porque mexeu no DNA. Né? Mexeu no DNA. Tem um trecho aqui em que é colocado, ó, o surgimento de novas formas de pensar e se comunicar entre 70 mil anos atrás a 30 mil anos atrás constitui a revolução cognitiva de conhecimento. O que a causou? Não sabemos ao certo. A teoria mais aceita afirma que as mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens, possibilitando que pensassem de uma maneira sem precedente e se comunicassem usando um tipo de linguagem totalmente nova. Poderíamos chamá-las de mutações da árvore do conhecimento. Por que ocorreram no DNA dos sapiens e não dos neandertais? Até onde pudemos verificar, foi uma questão de puro acaso. Não foi por acaso. Emmanuel coloca que isso tudo foi direcionado por Jesus, através desses espíritos, para aproveitar da espécie mais hábil existente no planeta para aprimorá-la a partir desses espíritos exilados. Então, essa vinda, ao que parece, pelo menos nesse grupo, ocorreu entre 70 mil anos atrás e 30 mil anos atrás. Né? Se a gente falar 30 mil anos, só pode ser atrás. Pode ser num outro grupo, tenha ocorrido isso antes, quando do surgimento do Homo sapiens propriamente dito, da espécie. Né? 30 mil, 70 mil, 100 mil, 400 mil, 200 mil, 300 mil, não importa,
tudo tá no milhar, né? Tudo está no milhar. Então, vocês imaginem os espíritos que foram trazidos desse planeta, estão na Terra tranquilamente, assim, tranquilamente, há mais de 30 mil anos. Então, vocês imaginem o custo da separação, né? O custo desse distanciamento, o custo de perder o paraíso, né? Isso nós estamos falando de 30 mil anos, não existem evidências escritas, nada nesse sentido. A escrita depois nós vamos falar quando surgiu, né? Mas, sendo bem otimista, esses grupos surgiram aqui há pelo menos 30 mil anos, né? Lembrando que há 50 mil anos o Homo sapiens conviviam com os nativos, né? A sua predominância foi neste período, né? Em que 70 mil anos foi quando o sapiens ocupava a África Oriental como espécie dominante, né? Um outro número aqui, agora já mais próximo dos nossos, né? Há 12 mil anos ocorreu a chamada Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? O nome já diz, os homens deixaram de ser caçadores, né, e coletores secato que tem no lugar, né, e passaram a plantar, domesticar as plantas, né, e aí eles deixaram de ser nômades, eles tendem a deixar de viajar para se fixarem em alguns lugares. Só 12 mil anos, né? Há 10 mil anos, né, final da era glacial, o Homo sapiens domina o planeta, né? Então, numa migração numa vinda que pode ter iniciado há 400 mil anos, há 500 mil anos, ela ela se consolida há 10 mil anos, né? Sobre o número que a gente observar é impressionante, né? Então, há 10 mil anos é o fim da era glacial, é aquilo que a gente assiste lá nos desenhinhos, né? A era do gelo e tudo mais. Mas os homens, agora Homo sapiens, né? Eles só começam a construir as cidades 5, 6, 7 mil anos antes de Cristo, né? Então, mesmo já trazendo esses conhecimentos desses locais, de outro planeta e tudo mais, eles não tinham como demonstrar, usufruir de todo esse conhecimento. Por quê? Porque era um conhecimento que exigiam outras coisas, outros tipos de organizações e que eles não dispunham ainda, né? Então, a partir de 5 a 7 mil anos antes de Cristo, é que nós vamos começar a encontrar culturas, né, civilizações que fazem referência remota a essa história, né? A mais antiga, como já comentamos, né, que tem registro, são os sumérios, né? Os sumérios é uma civilização da Mesopotâmia, chamado berço da civilização ocidental, que seria hoje o Iraque, né? Lá que existem desenhos, escrita cuneiforme, né, em forma de cunha, manifesta através de placas de argila também aos milhares, né? Essas placas de argila fazem referências, são icônicas, são ícones, né? Não são palavras, letras, né? São ícones que fazem referência a essa história. Mas veja, essa história é trazida gradativamente desses grupos que nós estamos falando aí, 12 mil anos, 30 mil anos, 70 mil anos, né? E vão reencarnando, né? E, por exemplo, quando nós falamos da Bíblia, né, a Bíblia é uma referência judaica dessa história, né? Nós usamos a Gênese como referência da explicação da formação do mundo, né? Tanto que tem a simbologia do Adão e Eva, etc. Ela surgiu há 1200 aproximadamente, bem extenso, antes de Cristo. Só que existem evidências, que comentaremos na próxima reunião, de que os que escreveram a Bíblia foram buscar referências nestas placas sumérias, que datam de
4, 5, 6 mil anos antes de Cristo, né? E conta-se a mesma história, com palavras diferentes, né? Então o Adão lá que perdeu o paraíso, né? A Eva significando aqui o nativo, né? E essa metáfora toda criada no Gênesis, ela é encontrada lá nas placas sumérias de uma outra forma, como comentaremos na próxima oportunidade. Tudo bem? Pena que o tempo é curto. Na outra reunião continuaremos. Até a próxima oportunidade. Nossos cumprimentos a todos. Iniciaremos com uma frase de Emmanuel do livro Vida e Caminho. Ano novo também é renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Hoje vamos refletir sobre Ano Novo. Ano novo, vida nova, perspectivas, esperanças, são palavras de ordem a percorrer os sentimentos e vontades nesta época, que se inicia um novo calendário. Ano que se renova é demonstração de que o tempo passa, independente da vontade dos homens, porque não é controlado por estes. E como tal, o bom senso indica que a melhor maneira de conviver com o tempo é aproveitá-lo enquanto passa. Nesse sentido, seu aproveitamento se faz pelas escolhas ensejadas, as quais podem permanecer as mesmas do ano que se passou, ou ser renovadas se necessário, porque o ano que se inicia é novo na relatividade temporal, mas os homens, na sua maioria, permanecem os mesmos, sem se darem conta de que o tempo conclama a todos para mudanças e progresso inexorável. Ano Novo também é convite a reflexões e análises de como estamos aproveitando essa dádiva que o Criador dispõe para as criaturas dioturnamente. Nessas reflexões, cabem respostas a alguns questionamentos. Quais as preferências que temos tido enquanto o tempo passa e o ano se renova? Nossas preferências são para as coisas imanentes, fugazes, permanentes ou imediatistas? Não podemos esquecer em nossas cogitações as palavras de Jesus quando diz: "O meu reino não é deste mundo", em João capítulo 18, versículo 36. E se assim fizermos, será que as nossas preferências estão voltadas exclusivamente para as coisas do mundo material, transitórias, ou por tudo que nos conduz a esse reino anunciado? Desejamos vida nova, bem-estar, e alimentemos as esperanças, sem, no entanto, esquecer as verdades e morredoras que Jesus nos revelou e vivenciou em plenitude, como ninguém jamais o fez. Assim, diante do novo ano que se inicia, sejamos aqueles trabalhadores chamados à última hora, que souberam aproveitar o pouco tempo que lhes restava antes do final do dia, porque preferiram laborar solidários, tolerantes e por isso mesmo foram
exitosos. O trabalho de Jesus é impessoal, mas comum a todos. Prossigamos confiantes, serenos, destemidos, no caminho indicado por Jesus, que nos conduzirá para as verdades e para a vida libertadora. Nesses momentos de transição, difíceis, de desafios, parece que o propósito de renovação não encontra ambiência apropriada para tal, porque as dificuldades, os hábitos arraigados, os costumes vigentes, por não terem sido renovados, ainda se mostram como obstáculos, muitas vezes difíceis de serem transpostos, mesmo diante do convite renovador, que cada novo período nos incita à regeneração. Mais um ano se inicia, trazendo oportunidades, desafios, alegrias, possíveis tristezas, angústias, dificuldades, projetos e esperanças, mas, sobretudo, a convocação para o fortalecimento da confiança no Pai e no seu enviado Cristo, a fim de que a renovação se fortaleça na oração e nos exemplos de Jesus, modelo e guia para a humanidade. O Pai deseja o nosso progresso e Cristo aguarda por nossa renovação moral e espiritual, sobretudo nesses momentos de transição para um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo regenerado. O Ano Novo oferece oportunidades para as realizações das promessas e para a renovação moral e espiritual. Que possamos lembrar que em qualquer posição de desequilíbrio, a prece pode trazer-nos sugestões divinas, ampliando a visão espiritual e proporcionando-nos consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos iniciativa. Santo Agostinho já nos dizia que todas as noites, quando formos dormir, deveríamos passar em revista o nosso dia, ver o que poderíamos ter sido melhores, os erros, os enganos. E isso não para nos autotorturarmos, mas para reavaliarmos, identificarmos de acordo com o grau pessoal de cada um e melhorarmos, reavaliarmos, identificar e tentar mudar. A cada fim de ano, todos fazemos uma reflexão sobre todo o ano que passou. Devemos colocar na balança e temos a noção para o lado que esta pendeu. E também agradecermos ao Pai Soberano a oportunidade de encerrarmos mais um ciclo e iniciarmos uma nova jornada. Kardec nos ensina, com o seu bom senso, que é necessário cuidar da nossa transformação moral. Ele nos diz: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina
fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se torna a sua fé e a sua fé raciocinada. A proposta filosófica e moral do Espiritismo é a transformação pessoal de nós, adeptos, para melhor. A beleza e a sabedoria da filosofia espírita nos trazem respostas às mais perturbadoras questões baseadas na razão e na lógica. Ainda somos aprendizes da doutrina de Cristo, passíveis de erro, mas com grande vontade de melhorar, de conhecer a nós mesmos, de divulgar a doutrina consoladora e de ser verdadeiros cristãos. Ano novo para nós seria recomeçar a jornada com arestas aparadas e renovado contrato de seguir no bem maior com que o Mestre nos deixou. Que tenhamos um ano de 2022 cheio de paz de espírito, muita luz na nossa caminhada, muito amor para distribuir em forma de solidariedade, gentileza, amizade, caridade, compaixão, fraternidade a tudo e a todos. Que as mãos de Deus guiem nossas vidas para que tudo transcorra em harmonia, saúde, fortaleza de ânimo, união, muitas alegrias e conquistas. Que os espíritos amigos que nos protegem e auxiliam estejam conosco a cada segundo, nos intuindo o melhor caminho, a melhor decisão. Que Jesus renasça em nossos corações cada vez que nos sentimos sozinhos. Que as luzes do ano novo acendam em nós o desejo mais sincero de sermos melhores a cada dia, porque o mundo melhor com que todos sonhamos começa exatamente na nossa casa, no ser iluminado que habita em nós. Vamos concluir com uma prece ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, do livro Florações Evangélicas. Senhor Jesus, ante as promessas do ano que se inicia, não nos permita que esqueçamos aqueles que nos honraste o caminho iluminado. As mães solteiras, desesperadas, a quem prometemos o pão do entendimento. As crianças delinquentes que nos buscaram com a mente em desalinho. Os calcetas que, vencidos em si mesmos, nos feriram e retornaram às nossas portas. Os enfermos solitários que nos fitaram confiantes em nosso auxílio. Sabemos, Senhor, o pouco valor que temos, identificando-nos com o que possuímos intimamente, mas contigo tudo podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso de amar-te, amando neles toda a família universal em cujos braços renascemos. Lembremos que pela prece o homem obtém o concurso dos bons espíritos que ocorrem
a sustentá-lo em suas boas resoluções e ali inspirar ideias sãs. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11. E assim concluímos, desejando a todos um ótimo início de ano, com muita paz e renovação. Muito obrigada.